Pois é, você vê que eu perguntei mesmo e levei a posição da torcida também. Dorival, a torcida não está gostando. Agora ele disse que vai ficar por aí. O Dorival vai dar uma oportunidade a ele, de 5 jogos, para ver se ele se firma ou não. Aliás, ele já fez algumas partidas com o Dorival Júnior ano passado. Isso. Aliás, até muito criticado por mim. Vamos ver, de repente dá certo. O jogador num ano joga mal, no outro joga bem. A gente só não pode esquecer que ele acabou fazendo o gol mais importante do Atlético ano passado, mesmo sem querer. Foi naquele jogo contra o Atlético Goianiense. É verdade. Mudou a história. Mudou a história do Atlético ali. Então, boa sorte ao Ricardo Bueno. Vamos ver se ele já começa a fazer os gols a partir de quarta-feira, né? Se começar a fazer o gol, se a maré virar, a bola começar a pegar nele e entrar em todos os jogos, vira ídolo também. Se a manteiga cair pro lado certo, não, não fala esse negócio de manteiga, não. Eu acho que a gente... Pela resposta ali foi quase igual a da manteiga. Eu quero queimar minha língua, né? Mas eu acho que uma coisa é você jogar no time pequeno de São Paulo. Outra coisa é você vestir a camisa nova do Atlético. Mas meteu 15 gols com a camisa de um time pequeno lá, né? Pois é, mas São Paulo é uma coisa, jogando lá num time pequeno. Agora, com o Atlético a cobrança é muito maior. Pelo que ele mostrou o ano passado no Atlético, e olha que ele teve chances e mais chances. E inúmeras chances. Ele entrou em quase todos os jogos. Certo? Em todos os jogos quase ele entrou. Mas num time muito desorganizado também, né? E não fez nada. Teve chances. Né? Chegava na cara do gol, chutava a bola lá em Matozinhos, lá em Sete Lagoas. Então, tem que aprender a jogar coletivamente. Ele e o Neto Berola. Tem hora que eles exageram nas jogadas individuais. Vamos ver se com esse esquema de 3 atacantes, de repente a maré muda para o Ricardo Bueno. De repente a bola chega para ele com mais qualidade, de repente ele fica em melhores condições de balançar as redes. Pode ser que a história mude nessa temporada. As lembranças do ano passado, obviamente, não são boas. Agora, Dorival usa um argumento que foi utilizado por Vanderlei Luxemburgo na temporada passada para defender o Ricardo Bueno. O fato de ter sido artilheiro do Campeonato Paulista. Tudo bem, tem seus méritos, mas eu vou usar a mesma resposta que eu usei no ano passado. Ele não fez gols contra os grandes de São Paulo. Ele foi artilheiro do Paulista sem marcar contra São Paulo, sem fazer gol contra o Corinthians, não deixou sua marca contra o Palmeiras, nem contra o Santos, e nem mesmo contra a Portuguesa. Então, eu acho que ser artilheiro de uma grande competição, mas sem ter provocado um efeito nas grandes equipes, aí também acho que pode ser questionável. Mas, de qualquer forma, acho que tem que ficar um voto de confiança, mudou o esquema, é outra mentalidade, já está adaptado, não tem mais essa. Quem sabe esse ano pode ser o ano do Ricardo Bueno. Mas teve jogador que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, não fez gol no Cruzeiro, não fez gol no Inter, também não fez gol no Flamengo. O Diego Tardelli. Ele não fez gol no Cruzeiro, não fez gol no Inter, principalmente na reta final do Campeonato Brasileiro. Mas são níveis diferentes de competição. Claro, mas eu estou falando. Você está exemplificando o caso específico do Ricardo Bueno. E o Tardelli não deixa de ser um grande jogador. E o Tardelli tem ainda a vantagem de ser bom assistente, né? Ele também deixa os jogadores na cara do gol. Agora, com o Jobson e o Tardelli, eles atuando bem, o que não aconteceu sábado lá no treinamento, você vê que o Jobson pega na bola, é um jogador diferenciado. Você vê a condição técnica dele é diferente. Ele e do próprio Tardelli também, mas eles não estiveram bem. Eu até acho que o Tardelli devia jogar voltar para dentro da grande área e fazer os gols, que é o que ele sabe fazer. Agora, se os dois conseguirem fazerem as jogadas pelas pontas, talvez o Ricardo Bueno pode deslanchar. Mas você não achou, e lá a gente acompanha lá, que o Tardelli naturalmente ele voltava mais para buscar o jogo? Porque também ele porque parece que ele tá fazendo essa função porque realmente o meio-campo não tá chegando. Não tá. Então é mais uma situação de jogo, acho, do que o que ele gostaria mesmo, que era estar à frente. E o Renan Oliveira não foi bem. Não foi bem. Assim como o Jobson também não foi. E vamos esperar só que o Ricardo Bueno também tenha tranquilidade neste momento, porque ele vai substituir um jogador que caiu nas graças da torcida, que está saindo neste momento. Era um momento que, aí, voltando à discussão do primeiro bloco, eu concordo com o Flávio, o Atlético poderia ter tentado alguma coisa para segurá-lo, apesar de achar que não seria viável economicamente para o clube, mas, de qualquer forma, o Obina está indo para a China. O Ricardo Bueno entra com essa pressão de substituir um ídolo recente da história do clube. Então ele tem que ter a tranquilidade de aguentar, para falar o português corretamente, as vaias, porque elas certamente aparecerão nesses primeiros jogos do Atlético no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Mineiro, melhor dizendo, e dar sequência ao trabalho. Senão, ele vai acabar se abalando com todas as críticas, toda essa maré negativa, digamos assim, para cima do futebol dele. Agora, Fábio, a pergunta, ele tem estrutura para isso, será? O jogador que vem de São Paulo, do interior de São Paulo, nunca jogou no time grande, o Dorival vai trabalha substituir bem. o Obina. Se ele
o segundo jogo dele, se ele continuar do jeito que tá, a torcida começa a vaiar. Aí é difícil você conseguir segurar. Principalmente a gente conhece o time do Atlético. Tá aí o Mancini voltando no Atlético e vê o que o Mancini passou no Atlético. Né? E o Mancini depois foi um dos grandes jogadores do futebol italiano. É verdade. Agora, é bom só para a torcida ter noção que o Dorival Júnior não confirmou nem se vai se utilizar mesmo do esquema de 3 atacantes. É uma coisa que ele vai pensar durante a semana, até pelas dificuldades que o time enfrentou e foi muito clara. Então, quer dizer que pode ser cenar, e quem sabe, com uma entrada efetiva do Diego Souza já no jogo contra o River. E aí você muda a frente, que daí você vai de Jobson e Tardelli. E aí, naturalmente, o Ricardo Bueno não iria. Não iria, entraria Né? o Diego Souza vestindo a camisa 10, sendo o grande articulador do Atlético. Agora, até o Pinel me falava antes do programa, Atlético e Cruzeiro aí, o problema nesse momento é o mesmo, né? A verdade. falta de um camisa 9. Quem é que está deixando o Botafogo? O Louco Abreu já deixou claro lá no Rio de Janeiro que não tem interesse mais em trabalhar com o Joel Santana, não está satisfeito. Retranqueiro, né? Mais uma vez uma confusão entre os dois. Retranqueiro. É o Joel Santana. O Louco Abreu não está satisfeito, já deixou seu cargo, digamos assim, à disposição da diretoria, praticamente pedindo para ser negociado. Quem sabe aí Cruzeiro ou Atlético indo atrás desse jogador. E só para voltar na questão do Obina, começa a ficar preocupado com essa história de grupo de investidor trazer jogador para as equipes também, né? Porque quando você mais precisa do atleta, esse grupo consegue uma proposta e tira ele de dentro da equipe. E aconteceu pela segunda vez com o Atlético. Foi com o Muriqui no ano passado e agora com o Obina. E o grupo, ele não tem paixão clubística. Ele tem Não paixão pode, pelo né? O dele é dinheiro. negócio. Certo? O negócio dele é dinheiro. Se o Atlético estiver disputando a final do Brasileiro e tiver um jogador do grupo de investidores e chegar o dinheiro, não pode jogar essa partida, não vai jogar. É por isso que todos os que Esse foram, é o grande agora problema. o Atlético tem 50%. Né? De todos os novos contratos, o Atlético tem a participação e não tem participação de investidores. E o Maluf deixou isso aqui bem claro. E agora o atacante Thiago Ribeiro e o técnico Cuca, um amistoso contra o Uberlândia. Cuca destaca que ainda tem muita gente como opção. No geral foi bom porque a gente pegou um calor muito forte, um gramado, uma grama muito alta. E isso é ótimo porque serve para a etapa final de condicionamento. Então agora essa semana a gente tem uma semana boa para entrar na parte técnica e tática. E importante que deu para também dar uma avaliadazinha, por menor que seja, mas já é um princípio, em quase todo o grupo, né? Sempre ressaltando que nós temos lá jogadores importantes, que é o Leandro Guerreiro, o Fabrício, o Hélito Paulista, o Ortigosa, o André Dias, são jogadores que podem naturalmente serem titulares também. Então, de uma maneira geral, a gente está contente com o começo de trabalho, agora é embalando pouco a pouco. Eu acho que faltou o normal, né? Começo de temporada, faltou o ritmo de jogo. O gramado estava bastante alto também, dificulta, porque o desgaste é maior. Mas, por ser o primeiro jogo assim oficial, né, um amistoso, com público presente, acho que a nossa equipe se portou bem. A gente conseguiu criar algumas situações de gols, fizemos 3 gols. Claro que cometemos algumas falhas em vários setores do campo, mas coisa normal de início de temporada, porque às vezes a perna incha, a perna pesa e a tua cabeça pensa em fazer uma jogada, mas o corpo não obedece. Mas por ser o primeiro jogo, acho que foi muito bom. A tendência é evoluir a cada jogo que passa. É exatamente isso que o Thiago Ribeiro falou. A cabeça pensa, mas o corpo ainda não está respondendo, né? Você sente um pouco essa questão. E óbvio que isso também aconteceu no jogo do Atlético, que com certeza aconteceu também no jogo do América. Você ainda está tentando soltar a equipe. O América também fez amistoso contra o Cuiabá e ficou no 0-0 lá em Varginha. Mas o América que é um caso diferente. O América tem um time da segunda divisão até agora, né? Eu até ia deixar para a hora que a gente soltasse os gols da Copa São Paulo, mas já que o Lélio entrou nesse assunto... E o torcedor é bom que fique claro para ele. Por pior que tenha sido o fato do time júnior do América não chegar à final da Copa São Paulo, eu acho que já mostrou muitas coisas importantes, que foram os jogadores que o América mostrou que podem fazer parte do grupo titular. Diante das dificuldades que a gente tem sentido nas contratações, do que o Mauro está pedindo, esse Caleb mesmo é um jogador que você não tem na equipe titular. O goleiro, com aquela movimentação. O Matheus. Mesmo com a cera que ele fez, mas também acho que o juiz meteu a mão no América, já para falar o português bem claro. Queria Bahia mesmo. e Flamengo na final, né? Roubou do América, que ninguém dá aquele lance. Que a gente estava falando que não tinha lance. problema. Ninguém dá aquele lance.
mas o América acabou saindo para uma boa equipe também, que, afinal de contas, boa, eliminou o Santos. E o time do Santos, você vê quantos veio jogadores motivado bons. por aquela eliminação. Veio, então, mas o Matheus no gol pode ser, o Caleb também é um jogador, bom finalizador. Tem um outro menino aqui agora que eu não estou me lembrando o nome dele, que também... O China, que é volante, fez até um golaço contra o Internacional, pode ser utilizado. Eu acho que o América ganhou os jogadores e vai conseguir fazer o que ele já não faz há um bom tempo. Pelo menos esses três aí, eu acho que tá... São revelações. São em revelações. 97, quando o Atlético foi campeão, o América foi campeão da Taça São Paulo, o América aproveitou muito pouca gente no time de cima. Se você for analisar Foi aquele time... 96. Com o Ricardo Drubsky. Ricardo Drubsky. Não, aqui você aproveitou o Alex. Veio praticamente quase ninguém. Se você for ver, vai falar um ou dois. Agora, o time que eu vi jogar contra o Flamengo é um time de segunda divisão. Mas é um time de segunda divisão. E se entrar com esse time no Campeonato Brasileiro, certo? É time para entrar e cair novamente, sem chance nenhuma. Então, a gente sabe que o Salu está trabalhando, o América tem patrocinadores aí, está buscando dinheiro, buscando reforços, né? Trouxe esse Lovinho aí, né? Que era o Wagner Love no Palmeiras. Já tinha o Wagner Love, então inventaram o Lovinho lá. Né? Que é um jogador que corre muito, mas não teve muito tempo para mostrar contra o Flamengo. Vamos ver, agora precisa de muito mais gente, porque esse time que eu vi contra o Flamengo, olha, é para cair realmente só o que a gente fácil. Eu imagino que o Mauro tenha observado esses jogos do América na Copa São Paulo com atenção. Concordo com o China, com o Caleb, com o Matheus. Acho que são os nomes que merecem uma oportunidade no elenco principal. E fica aqui o destaque para a garra que os garotos mostraram nessa derrota para o Bahia por 2-1, até os 48 minutos, 49 do segundo tempo. Todos correndo, buscando, mostrando vontade. Um gol feito aos 48, né? Perdeu um gol feito, é verdade. Uma oportunidade que não poderia ter desperdiçado. Mas, de qualquer forma, mostraram muita vontade. Aquela vontade que a gente, às vezes, sente falta de jogadores profissionais em competições de ponta. Olha, o Cuca, a gente acompanhou ali, ele dizendo também do calor, da questão do gramado. Mas parece que ele quis que tudo fosse dessa forma mesmo, para que os jogadores já pudessem ir se ambientando com uma situação real, né? Que é o que eles vão enfrentar. Ô, Dimara, olha, uma coisa eu vou dizer aqui. O Cruzeiro, tudo está indicando o seguinte. Se vier o Vitorino, né, vai jogar na zaga ali. Agora, o time, o atacante vai ser o Edson Paulista. Eu acho que não vai ter ninguém que tem melhor é o Edson. Nesse momento é ele mesmo. Agora, para mim, o Cruzeiro passa a ter um grande problema. Com a saída do Jonathan, o Rômulo na direita. Eu acho que é um jogador que o ano passado não jogou, fez uma partida boa, se me falha a memória, mas as outras que ele teve chance, ele foi mal, e o Cruzeiro precisa rever essa situação do lateral direito. Você estava de férias, a gente estava falando sobre isso. Acho que o Cruzeiro não tinha que ter reforçado um adversário dele direto na Libertadores, que é o Santos. E o Rômulo ontem ele foi muito tímido no jogo lá em Uberlândia, mas é um jogador que de repente pode deslanchar ainda, né? E tem outra questão, né? O Jonathan já chegou ao Santos, já está reclamando de contusão, de problema no público. No público, ele voltou a sentir, né? Ele voltou a sentir. E se o Cruzeiro já sabia desse problema, dessa tendência do Jonathan, de repente o Cruzeiro se deu nós bem. vimos jogar contra o Atlético. O zagueiro. Pelo Palmeiras, ele jogou como zagueiro. Ele ontem entrou como lateral esquerdo. Ele entrou como lateral esquerdo. Porque ele atua por E ele tem um chute que faz lembrar grandes chutadores de futebol brasileiro. Mas vamos com calma. Eu digo o chute. O chute, certo? Agora, é um jogador que, se for aproveitado na lateral esquerda, o Cruzeiro pode usar o Diego Renan na direita, porque o Diego Renan, inclusive, o gol dele ontem foi de o quê? Perna direita. Ele joga na direita. E ele só melhorou quando ele estava entrando na diagonal, porque ele por ali mesmo ontem também não foi bem. As laterais do Cruzeiro não foram bem. Né? Então ele fez o gol e tal, mas ele entrou por ali e ali que ele acertou. E a torcida atleticana respondeu ao chamado, as doações foram muitas na sede de Lourdes. Milhares de torcedores do Atlético compareceram à sede do clube em Lourdes e doaram, segundo o site do Galo, 40 toneladas de donativos em prol das vítimas das chuvas. A campanha, uma iniciativa dos jogadores do time, ganhou o apoio da diretoria e do governo do estado de Minas Gerais, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Os atletas doaram 1.800 cestas básicas. O presidente Alexandre Calil agradeceu a mobilização da massa. Futebol é para isso. Futebol pode ser muito bem usado, muito bem utilizado. Eu acho que a torcida do Atlético, nós já sabíamos que ia acontecer isso aqui que aconteceu. Porque a torcida do Atlético é uma torcida que é só chamar que ela vem. Enquanto as doações eram realizadas, torcedores faziam a festa com a presença dos jogadores, comissão técnica e diretoria do clube. Recebidos pelo presidente Alexandre Calil, o governador do estado de Minas Gerais, Antônio Augusto Anastasia, e o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. Os donativos são destinados à Defesa Civil de Minas Gerais e à Cruz Vermelha, prioritariamente aos 20 municípios mineiros mais afetados pelas chuvas no sul e no leste do estado, além das vítimas do Rio de Janeiro.
Muito bacana a iniciativa do Galo. Lembrando que o Cruzeiro também fez arrecadação de donativos no seu jogo lá em Uberlândia. O América também fez em Varginha. O Cruzeiro prometeu que à tarde vai passar aí pra gente o montante que foi arrecadado. O importante é dizer exatamente o que o Calil falou, que essas doações estão indo prioritariamente para o sul de Minas. Intervalo rapidinho, já a sequência do Minas Esporte no próximo bloco, Sul-Americano Sub-20 e Copa São Paulo. Não sai daí, olho no Minas Esporte, olho na Band. O América acabou eliminado na Copa São Paulo na derrota para o Bahia. Confira como foram as semifinais. Pela Copa São Paulo, o Desportivo Brasil e Flamengo bem que tentaram. Várias oportunidades foram criadas e os goleiros tiveram trabalho. Muito trabalho. Primeiro César do Flamengo, depois Augusto do Desportivo Brasil. E essa defesa merece elogios. Mas o flamenguista que estava atrás do gol não gostou nem um pouco, né? Bem, o Desportivo Brasil, que eliminou times tradicionais como Corinthians e Ponte Preta, queria surpreender mais uma vez. Mas o Flamengo não pretendia ser outra vítima do azarão de Porto Feliz. A decisão foi para os pênaltis. Aí o herói do time paulista no tempo normal não teve sorte. Faltou mão firme para Augusto. Faltou pontaria aos jogadores do Desportivo Brasil. E o Flamengo terá chance de ser novamente campeão, como em 1990. E na outra partida pela semifinal, um baiano contra o mineiro. E o tricolor da Boa Terra abriu o placar com o lateral Madson em cobrança de pênalti. O Coelho respondeu com Caleb, que arriscou de fora da área e foi feliz. Mas o jogo era de Madson. Em cobrança de falta ensaiada, ele garantiu o Bahia na final da Copinha. Bahia 2, América Mineiro, só 1. Tá, então o Lélio já disse que ele viu problemas de arbitragem no jogo do América contra o Bahia, né, Lélio? Porque teve uma falta antes do jogador do América, claríssima, mas claríssima. Ele deu sequência, a bola chegou pro goleiro, e aí o Lélio falou que ninguém dá esse tipo de lance, né? Acabou marcando para favorecer o quê? Bahia, time forte, time que tá na primeira divisão. Mas ele é forte assim agora? Não, o América tá na primeira divisão também. O América também tá na primeira divisão. Pela tradição do Bahia, Edmara, pela tradição de torcida, é claro que você não pode comparar o América com o Bahia. Então, Flamengo e Bahia é muito melhor que os dois percam amanhã. Essa final que acontece amanhã. Eu gosto do Bahia. Deu mole. Porque era pra ser o América e Cruzeiro. Sem dúvida, o Cruzeiro no coletivo foi muito melhor, mas o Flamengo tem aqueles valores individuais que a gente já disse aqui. Mas o Cruzeiro, você viu, perder pênalti. Pelo jeito perdeu. Aquele gol. O goleiro São Paulo. O Cruzeiro jogou de salto alto contra o Flamengo. Exatamente. Ele achou que a hora que ele quisesse, ele resolvia. Ia matar o jogo. E o Flamengo que tem 3 jogadores que já estão no grupo principal, né? Que eles disputam o jogo da Copinha e voltam para lá, se reintegram ao grupo, depois voltam para outro jogo. Tá aí o Flamengo, então, na final contra o Bahia. Seleção brasileira, sul-americano, sub-20, 1-1 contra a Bolívia. Jogo fraco. Direita, aí a chegada mais uma vez com perigo. Henrique espera, Neymar também. Vamos ver se sai o cruzamento. Henrique tocou! Tá lá! Do Brasil! Henrique! Luiz já marca falta não, o time da Bolívia vai pra cima e complicou! Ficou no chão o Bruno, olha a Bolívia, bateu pro gol! Gol da Bolívia! Empata o jogo aos 31 minutos no segundo tempo. Joguinho fraco mesmo, eu vou te dizer. Agora, todo mundo está qualificando como uma roubada, né? A própria chegada do Brasil lá, o problema que a delegação sofreu, foi de ônibus, foi tudo mal planejado, da forma como chegou lá e tudo mais. E todo mundo lamentando a questão muito clara, né, do preconceito, do racismo contra o Diego Maurício. Ficou muito claro, o pessoal do Brasil extremamente revoltado. A gente tem batido muito nessa tecla aqui, sabe que existe uma punição forte da FIFA em cima disso, que todo mundo vigia. E olha, foi horroroso acompanhar isso nos garotos, né, de estar vendo... Da Bolívia? Você acredita? Pois dos piada, torcedores, né? Por lá. Então, assim, é brincadeira, né? Isso. Dos peruanos também, dos peruanos. Lá só tem alemão, né? Ariano, só tem... Um absurdo. Russo, holandês, só nego de olhos verdes. Foi a torcida peruana mesmo. O Lélio tem toda a razão. Eu vi o jogo todo do Brasil ontem também. O Brasil jogou um salto alto. Achou que a qualquer momento poderia enfiar 4-5 na Bolívia. Aliás, a aposta era de que seria de 5 para cima.
Antes do jogo só se falava em 5, 6. Não é esquecer que a Bolívia também joga. É isso que você coisa, precisava né? Jogar não joga também. Não joga nada, não. E outra coisa. Ela é muito esforçada, a Bolívia. Eles correm muito. Esforçada, com certeza. Agora, a gente não pode elogiar o Neymar, né? Foi muito bem na estreia contra o Paraguai. Já na segunda rodada contra a Colômbia, marcou o terceiro gol do Brasil, mas muito sumido. E quando pegava na bola, não tocava para os companheiros. Preso na marcação. E ontem, principalmente contra a Bolívia. Pegava, queria resolver sozinho e não tocava para os companheiros. Então eu acho que o Neymar... E xingando ainda. E quando era xingado, nem olhava, fazia que não era com ele e virava a cara. Então esse é o grande problema do Neymar. É um jogador talentoso, tem habilidade, oportunismo e sorte. Está sempre no lugar certo quando precisa dele. Só que, às vezes, o que ele é fora do campo reflete dentro das 4 linhas. E esse é o problema. E o jogador não tem que ser só dentro do campo. Tem que ser fora do campo não, também. é um contexto. Né? Exatamente. É um contexto se alguém quer chegar a algum lugar. Lembrando que o jogador muito melhor do que ele acabou se perdendo num período da Quantos carreira a gente viu, por causa da arrogância. Por exemplo, o Denner, que tinha 10 vezes mais bola do que o Neymar Adona, né? Que é brincadeira também, né? Então, o segundo também eu vou acabar o programa depois dessa, tá bom? Não precisava disso, Lélio né? fica Não acabando precisava com o disso, programa. não. Ele, Tá dando certo. é ele. Minas Esporte hoje chegando ao final. Boa tarde, Lélio. Boa tarde, Gustavo, Mara. Flávio Carvalho, Fábio Pinel. Vem aí o Paulo Leite, o Minas Urgente, na sequência Bianca Laje, tudo de bom. Ótima segunda-feira pra você. Eu volto amanhã, 12h30.